O hotel completa 35 anos nesse ano de 2025. Para comemorar a data, vamos fazer diversas ações. Uma delas é o remake do documentário da história do hotel. Para isso, faremos um resumo do documentário existente e apresentaremos os acontecimentos dos últimos 5 anos. Apresentaremos a seguir imagens do fundador e idealizador do Resort Tororomba no seu escritório de advocacia em São Paulo. Pelo filme, vocês vão perceber como ele tinha uma personalidade um pouco excêntrica. Após esse filme, apresentaremos entrevista com seu irmão que começou o projeto junto com ele. Vejam os filmes. Alô, amigos da TV Tororomba, hoje é dia 28 de janeiro de 2025. Estou aqui, essa é uma entrevista assim muito importante que a gente está fazendo. Inclusive vai entrar no remake do nosso documentário dos 35 anos do Resort Tororomba. Estamos aqui em Salvador com meu tio Marcelo, que foi realmente, junto com meu pai, que foi quem começou realmente o Resort Tororomba. Eu estava contando essa história aqui, depois ele vai falar também da ideia de construir lá, e como é que foi os primeiros anos lá na administração do hotel. Então, hoje ele já está aposentado, né? Mora aqui em Ilhéus, teve um problema, um acidente aqui, mas ele está ainda bem. Mora em Salvador, está bem vívido ainda a memória dele, então esse documento vai ser muito importante para ficar registrado aí. Pode falar, Marcelo. Essa ida para Ilhéus foi o fato de eu ter me aposentado do Rio de Janeiro e querer voltar para o Nordeste, para a nossa terra. E conversando com meu irmão lá no Rio de Janeiro, quando ele ia lá, porque ele tinha um apartamento lá no Leme, e sempre me chamava para a gente conversar e andar, fazer exercício. E nessas andanças e conversas surgiu essa história de o que é que eu ia fazer lá, e eu disse que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar numa rede e sentado tomando uma cervejinha e batendo papo lá com ele. E ele começou a falar sobre, estava na época dos camping, todo mundo, a novidade era camping, todo mundo ia com aqueles treinos, com aquelas coisas e dormir lá naquele coisa em vez de usar hotel. E então eu fui, em resumo, fui para Ilhéus e lá foi crescendo essa história, né? Lá eu entrei em contato com engenheiros, com arquiteto, e conversando, eles disseram, não, em vez de camping e fazer meia dúzia de apartamento lá, de acomodações, por que a gente não faz uma coisa maior? Vou fazer uma plantazinha e tal hoje. E ele fez essa planta, já eram uns 15 apartamentos ou 20, e eu mostrei a Geraldo. Eu falei, eu vou mostrar meu irmão, porque essa parte financeira aí é com meu irmão. E assim foi feito. O Geraldo mandei para ele, naquele tempo tudo era mais correio, depois correio. Pelo correio, porque não tinha telefone, era mal difícil. O telefone já existia, fixo, mas era tudo mais difícil, as comunicações eram mais difíceis. Mas enfim, aí consegui, falo com um, falo com o outro, e achei 2 áreas, mas 2 áreas, senhora, áreas boas de 20 hectares de terra, por exemplo, 10 hectares de terra. Então, fui lá, comprei uma dessas áreas, inclusive entrando em contato com amigos que eu já tinha feito por lá. E foi feita a compra dessa área, e agora depois iniciamos a parte, realmente a parte
final desse pensamento, que seria a construção Então, ele me deu uma informação que eu nem sabia. Na realidade, ele era sócio. Ele tinha uma pequena parte lá, naquele negócio que futuramente depois foi comprado. É uma informação que eu sabia. Quando eu fui comprar a área lá, aí eu falei com o Geraldo, ele sempre falava, vamos fazer o seguinte, então, a parte mais forte, eu falei, Geraldo, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Ele disse, não, a parte mais forte fica comigo e você entra com a parte que você tiver e mais o trabalho. Eu não quero saber quanto custa um emprego, nem quem é engenheiro, nem quanto custa um quilo de cimento, um saco de cimento, nada. Não quero saber. Só quero saber o seguinte, meto a mão no bolso e mando. Eu mando a quantia. E assim foi feito. Ele cumpriu a parte dele e eu procurei cumprir a minha fazendo isso. Adquirindo, administrando, junto com engenheiro, com arquiteto, fiscalização, era comprando hora. Era um trabalho cansativo para eu, que estava entrando de frente à aposentadoria. Pensei que ia ter uma vida boa. O negócio da rede não ficou muito rede. O negócio não ficou muito rede, a rede já ficou de lado. Inclusive, nessa época, eu morava em São Paulo, eu ficava na casa dele, mas ia curtir a cidade, porque eu não estava envolvido no negócio, né? Inclusive, ele curtia até a rede também, mas a rede lá na varanda. Nós curtíamos. E aí? Bom, então, foi progredindo e fomos realizando. E eu tive a ideia, disse, bom, o Nelson não está fazendo nada lá, quer dizer, está fazendo a parte dele lá no escritório lá, mas ele pode aqui, ele vai ser mais útil aqui do que lá em São Paulo, lá no escritório. Então eu queria que você, Geraldo, deixasse, mandasse o Nelson para cá para mim, para me ajudar a fazer essa obra aí. Olha aí, já está em 15, 20 apartamentos, era coisa de 5, 10, coisa. E assim foi feito. Eu na época também, me caiu a ficha que realmente eu era um assessor do meu pai, não estava realizado. Aí eu falei, resolvi mudar para cá nos anos 90. Olha, Geraldo, eu já tenho essa idade, eu sou mais criança. Você também não é mais criança. Eu estou querendo ir embora daqui de Salvador, de Ilhéus. Então quem vai tomar conta disso? Você me traz o Nelson para cá, porque o Nelson, eu morrendo, minha filha não tem nada, está pedindo nada, nem querendo ter direito a nada, porque isso aqui eu não tenho mais nada. Você já me pagou, o escritório já me deu minha parte, me devolveu o que eu tinha dinheiro, pronto. Eu já comprei essa área lá em frente, lá que você falou. Vou para você, eu acabei comprando também. Vou deixar lá e vou embora. E assim foi feito. E aí Nelson foi, eu passei 1 ou 2 meses lá, não me lembro o tempo, com ele lá, ele junto comigo, quando eu ia falar com o engenheiro, com a equipe de aquele monte de funcionários. Pegamos aquele trecho que o Collor passou a mão no dinheiro da gente tortinho, o plano Collor, todo mundo ficou desempregado e ia lá, a empresa lá, pagando tudo direitinho, o escritório. Acho que foi uma das poucas firmas lá em Ilhéus que não atrasou o pagamento de funcionário, nem o plano Collor fez a gente deixar o funcionário sem levar comida para a família dele. E assim foi feito. Realmente. E o Nelson, então, me surpreendeu, porque o Nelson foi se adaptando ao trabalho lá no hotel, a região nossa lá de Ilhéus, as coisas, a parte mesmo de hotelaria. Ele visitava hotéis lá em São Paulo, por onde ele andava, que eles andam muito, estavam vendo coisas modernas que podiam ser adaptadas lá no hotel. E foi correndo normalmente, e hoje eu tenho a alegria de ver, não que eu vá lá no hotel, eu não vou no hotel, mas acompanho tudo. Hoje é um dia muito marcante na minha vida.
E eu também estou muito contente, porque depois da gente ter perdido esse elo... Nós conversamos agora sobre coisas que quando estávamos juntos lá em Ilhéus, há 30, 40 anos passados, tal, conversamos sobre tudo isso, sobre minha cunhada Dila. Que a estátua dela está sendo feita, ontem nós fomos ver. Vai ser inaugurada aí no Hotel Oceano. Do irmão que já tá lá. Você sabe a piada pronta que existe da estátua do meu pai? Sim. Toda hora chega turista para tirar foto lá, que agora tem tal espaço da Gramado. Eu falo, deixa eu tirar foto aqui com o Jorge Amado. Acho que meu pai vira, porra, eu não sou Jorge Amado. Toda vez é isso. E vocês, aquela estátua é do irmão dele, não é Jorge Amado. Então tá bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Jaime. Nada. Agora vocês vão ver, logo a seguir, entrevista com o Dr. Castilho, já com o hotel completando 10 anos, e logo a seguir, depoimento da cofundadora do hotel, Dona Dila, falando de todas as ações que ela fez no tempo que ela ficou aqui. Este ano, de comemoração dos 35 anos, vai ser inaugurada a estátua dela. Vejam os vídeos. Boa tarde, senhores hóspedes. Hoje teremos um programa especial do Tororomba Show. Está aqui ao meu lado, juntamente com a sua esposa, o idealizador de todo o empreendimento. Vamos fazer uma entrevista pequena, onde ele vai expor todo o começo da ideia desse empreendimento. Boa tarde, doutor Castilho. Boa tarde. Aqui ao seu lado está sua esposa, Poderia boa tarde. Olá, boa tarde. O que levou você a comprar esse terreno e idealizar um hotel? Bom, eu nasci aí em Itabuna e me formei no Rio de Janeiro em Direito e pratico advocacia em São Paulo. Com o tempo eu formei alguma economia e comecei a pensar onde aplicar esses valores. Então, me surgiu a ideia de fazê-lo na região onde eu nasci, trazendo alguma colaboração na economia para o pessoal que mora nesse local. E na procura então de um local para a instalação de um hotel, que eu achei que seria o empreendimento mais adequado, eu encontrei esse local que era um brejo, mas um brejo de águas minerais, as águas da estância de mineral de Oliveira. Achei que poderia fazer nesse local um balneário onde as pessoas pudessem aproveitar as virtudes dessas águas. E outro incentivo que eu tive para chegar a esse resultado foi o preço do terreno. Como ele era alagado, distanciado de Ilhéus e até mesmo de Oliveira, o preço era muito baixo. Eu idealizei então utilizar os bolsões de água para fazer um lago, e que traz realmente muita beleza ao empreendimento, e os demais equipamentos que hoje estão aí como uma realidade. E você esperava, depois desses 10 anos, ver o hotel se transformar no que se transformou hoje? Bom, eu não tinha uma previsão exata que ele ia chegar a esse ponto. Eu apenas achava que ele poderia convergir aí, mas naturalmente só foi possível se chegar a esse resultado por causa da colaboração até de familiares, a minha esposa, Dona Dila, o próprio Nelson também, que trabalhava comigo na advocacia. Esse conjunto de esforços que fez com que o projeto se desenvolvesse e chegasse até a esse ponto que hoje se encontra. Certo. Parece que você cuida atualmente da área de marketing e de assessoria de imprensa. Eu gostaria que você explicasse como é esse trabalho. Esse trabalho é uma vocação que eu tenho, embora não seja um profissional da área, mas gosto muito disso aí, e procurei para uma temática para desenvolver esse trabalho de comunicação. E as temáticas eu encontrei no ecoturismo, que na época em que eu planejei o trabalho de mar, ainda não era divulgado, não era aceito, até completamente desconhecido. Hoje é uma realidade, é um plano nacional de governo,
E então nós nos apresentamos como uma espécie de um pioneiro no ecoturismo, não digo no Brasil, mas pelo menos aqui na região. Nós até editamos uma revista com o mapa feito de satélite da Mata Atlântica, onde se verifica que realmente essa mata daqui dessa região é um remanescente de maior diversidade vegetal do planeta, segundo revelações da própria revista Verde. Então eu gostaria que você desse as considerações finais e também que dissesse o que espera do futuro deste empreendimento. O empreendimento praticamente já está instalado em condições excepcionais, e vamos verificando que o Nelson, que assumiu a direção do empreendimento, vem praticando novidades, introduções, algo de novo, para enriquecer os serviços de prestação aos hóspedes. Eu destaco a própria TV Tororomba, que está me entrevistando nesse momento, o Canal 2, um serviço especial para os hóspedes. O setor de esporte e lazer, com atendentes de primeira categoria, uma implantação de equipamentos de maior interesse para as crianças, tendo em vista o perfil do hotel. Tudo são alguns destaques que eu faço e que não se deve quase nada à minha interferência, apenas o Nelson idealizou, implementou. Hóspedes, eu hoje quero me dirigir a vocês para termos uma conversa informal. Por exemplo, quando a gente vai num filme e que sabe que aquele filme foi baseado numa vida real, não tem muito mais sentido a história do filme pra gente? Então esse é o meu objetivo, contar atrás dos bastidores a história do Hotel Tororomba. Por que desse empreendimento aqui na Bahia? Então vamos fazer uma reminiscência muitos anos atrás, não vou entrar tanto em detalhes. Por acaso meu marido nasceu em Itabuna. Aí a mãe voltou para o Rio, para as origens dele, ele se formou advogado, e eu sou mineira, e meu pai mudou para o Rio, onde a gente se conheceu e tal. Aí conhecemos, queríamos casar, e quando formos, tá com a mão na frente ou tá atrás. Aí ele foi funcionário público até se firmar na profissão dele como advogado. E fomos morar em Barretos, onde o Nelson, meu filho, nasceu. Por isso que então tem meu marido baiano, eu mineira, e Deus me deu um filho paulista. Olha a miscelânea. E a partir daí fomos para São Paulo, ele saiu muito bem na profissão dele, e paralelo à profissão, ele quis fazer um empreendimento na terra dele para dar mão de obra para o conterrâneo dele. Então o projeto aqui, fundamental, é social, não era pelo dinheiro. E o Nelson formou advogado e não deu continuidade, não quis. Meu pai já estava começando uma obra aqui, então o Nelson quis vir para cá para dar continuidade no projeto do pai. E aí então meu marido disse, bom, agora eu tenho que fazer outra profissão para o filho. Então nós temos 4 terrenos, comprados em épocas diferentes, e ele quis arquitetos diferentes, por isso da diversidade das habitações nossas. E o Nelson então ficou aqui 20 anos dando continuidade no projeto, arquitetos diferentes, e ele assinando aqueles projetos que também não tinha prática. Hoje em dia a gente vê que tudo poderia ter sido feito mais tecnicamente certo, né? E depois disso tudo, paralelo ao Nelson estar aqui, ele também, a vida inteira dele, ele fazia diário da vida dele. Então ele resolveu fazer um diário, para pegar todos os dados diários e compilar tudo nesse livro, que conta a história do Tororomba, para a passo, e tem parte até bem pitorescas. Por exemplo, de onde eu estou falando é ligado aqui ao restaurante. Numa determinada época, o livro fala, foi a boate mais famosa da região. Daí que surgiu um bom relacionamento, meus netos são filhos da boate, que graças a Deus tem um que já está trabalhando conosco, 20 anos, trabalha no setor administrativo. Bom, isso então eu dei uma sequência do Nelson,
e esse livro pode ser adquirido por nós para poder conhecer a nossa história em tempo da construção. Voltando a uns anos anteriores, quando meu marido faleceu, em 2001, eu ainda fiquei em 2002 em São Paulo. Em março de 2003, eu vim para vender o hotel ou fechar, e não tinha a mínima ideia de ficar aqui. E no que eu vim e fiquei, gostei demais. Estava muito ruim ficar em São Paulo viúva. E aí, eu sou assistente social. E quando eu não sei nada de hotel até hoje, eu sou sincera, eu então pensei, eu vou dar prosseguimento no projeto que é do meu marido, que era a parte social. E daquela aposentadoria que eu tenho, que advém dele ainda, eu transfiro aquele valor para a parte social. Então eu criei um esquema, um triângulo: educação, saúde e casa própria. Em educação, todos que estudam, eu pago ou metade ou a faculdade inteira, que aí entra minha parte profissional, cada caso é um caso. E em plano de saúde, quem tem 2 filhos, eu conscientizo que não dá para ter mais do que 2 filhos. Pago também para Dr. Sérgio Anacleto, vasectomia, para fechar a fábrica. E paralelo a isso também, eu sugiro para fazerem um plano de saúde para os filhos na Unimed, que eu ajudo a pagar. Aí para o empregado trabalhar tranquilo com os filhos estando no plano da Unimed. E o último projeto que também começamos o ano passado foi baseado também assim: se o funcionário que não faz faculdade, ele está sendo injustiçado, porque o outro ganha salário e faculdade, e o que ganha só salário. Então, ano passado eu abri mais 2 projetos. O projeto de reforma da casa própria. Quem tem casa própria, nunca a casa está pronta. E falta uma coisa e falta outra. Então, eu mando eles foram, viram a loja que paga mais barato, o preço melhor, eu pago à vista e eles me descontam conforme eles podem. De acordo com o que eles me falam, é o que vai ser descontado. E então ficou esse projeto da casa própria. E qual outro que era que eu fiz? Baseado Educação, saúde. Casa própria. Ah, sim. Paralelo a esse da casa própria, também o funcionário que não optou por faculdade, o que profissionaliza ele também? Tem a carta de chofer. Então, dei carta de motorista para todos os que não tinham. Bom, aí então o meu programa é esse e eu dou continuidade a isso. E paralelo a isso tudo, a gente tem assim sempre a presença do Castilho aqui conosco, nos orientando, e mais do que tudo também é importante dizer que ele, o signo dele era peixe, e ele então, antes de morrer, optou pela cremação e que as cinzas dele fossem jogadas aqui, no encontro das águas do Tororomba, que ele gostava muito. Ele que tirou essa foto, esse painel baseado em foto dele. Então nós temos a presença dele aqui conosco, todo o tempo homenageando. E eu vou terminar dizendo para vocês que é um pouco imbatível o nosso caso, que esse é um projeto que tem o Pai, o Filho, que é o Nelson, e o Espírito Santo, que sou eu, a mãe. Obrigado, senhores hóspedes. Até mais. A seguir, vocês vão ver imagens históricas do hotel. Começo da construção, há 35 anos, e uma imagem até engraçada, que são os atuais diretores do hotel, crianças ainda, brincando na piscina. Veja os vídeos.
Olá, continuando o nosso documentário, eu vou contar uma história aqui que aconteceu nesses 35 anos. No começo dos anos 90, esse local que vocês estão vendo aqui atrás já foi a maior casa noturna da região. Tudo aconteceu meio sem querer. E para contar essa história, assistam o vídeo a seguir. Estavam sendo feitas as obras das unidades destinadas a residências, o Nelson resolveu utilizar uma edificação já pronta, que era o restaurante, que não podia ser utilizado como restaurante em virtude de não ter as unidades residenciais funcionando, utilizou a área como boate, assim, mais como uma brincadeira, um prolongamento daquelas atividades que nós costumávamos fazer no apartamento do Rio de Janeiro. Inclusive você participava bastante. Era mais uma brincadeira, mas a coisa pegou muito impulso, foi uma coisa realmente fenomenal, inesperada, a frequência, o interesse despertado por essa atividade, de forma surpreendente, até que ela não pode perder o controle daquilo lá. Então, do ponto de vista econômico, por exemplo, era tudo, embora o público fosse imensa, a frequência considerável, economicamente quase não deu resultado, porque não havia estrutura para controlar o fluxo de dinheiro, de recursos, de saída de mercadoria, de entrada de mercadoria. Era uma brincadeira que acabou se transformando uma grande festa. Uma grande festa e fora de controle. Isso foi o início que aconteceu. Mas realmente a razão do grande sucesso, o sucesso básico dessa boate, foi a presença de um telão de 100 polegadas, Sony, que eu comprei esse telão e não fui à Copa do Mundo, porque eu costumo ir sempre aos Jogos de Copa do Mundo. Então desta vez eu digo, não, eu em vez do dinheiro que eu vou gastar na Copa do Mundo, eu vou comprar um telão e vou assistir a Copa do Mundo lá no Farol Village. Eu acho que esse telão foi o grande sucesso, isso aqui foi uma novidade e um grande atrativo. E, além disso, a localização desse atual restaurante, que antes era boate, numa região aprazível, que você vê, é frente a um lago, frente ao mar, uma região muito agradável. Eu acredito que foram esses dois itens que levaram a boate ao sucesso inesperado. Bom, a gente não poderia concluir esse resumo do documentário dos 30 anos, que vai acabar aqui, sem prestar uma homenagem ao funcionário Jorge, do Lazer, que trabalhou mais de 20 anos conosco e morreu precocemente há um ano atrás. Então, eu vou passar um vídeo do depoimento que ele deu quando fizemos esse documentário dos 30 anos, logo a seguir a minha fala. E logo depois do Jorge, mais cenas do começo da história desse hotel, onde vocês podem verificar que o lago que hoje existe era antigamente um pântano, um matagal. É isso aí. Com isso encerramos o resumo do documentário dos 30 anos e a partir de agora falaremos todas as novidades desses últimos 5 anos. É isso aí. Fala galera, beleza? Então, aqui quem tá falando com vocês aqui é o tio Jorge, tá? Trabalho no hotel aqui do Resort Tororomba, sou coordenador da equipe de esporte lazer, né? É uma satisfação muito grande fazer parte dessa família. Eu trabalho aqui, vou fazer 18 anos no Hotel Tororomba e só tenho que agradecer ao hotel, né? Pela oportunidade que me deram em 2002, quando eu cheguei aqui tinha 25 anos, tinha até cabelo, conhecido como tio Lacraia, hoje é o tio Jorge, tá? Então é muito legal, velho, foi muito legal, é um prazer trabalhar na equipe, só tenho que agradecer pela oportunidade que foi me dada lá atrás, em 2002, né? Muitos passaram por aqui, deixaram o seu legado, eu tô aqui resistente com vocês, muita amizade fiz aqui no hotel, né? Então é assim, é muito legal trabalhar no Hotel Resort Tororomba, tá? Nem à toa que eu vou fazer 18 anos. Valeu!
Bom, continuando agora nosso documentário, agora falando dos últimos 5 anos, vamos falar de um departamento aqui específico do Resort Tororomba, tem crescido muito, que é o nosso departamento de jornalismo. Em primeiro lugar, estamos agora com um estúdio novo, uma sala nova, com mais equipamentos e fazendo vários talk shows, várias publicações que eu vou especificar cada uma individualmente. Bom, temos aqui, ó, o nosso jornalzinho Tororomba News, continua firme e forte, há quase 20 anos, publicação diária. O nosso assistente Igor deu uma repaginada nele também. E agora com mais interação dos hóspedes. Os hóspedes sempre mandam as fotos pelo celular, por nosso e-mail, que é o tororombanews@gmail.com, e depois no outro dia a gente publica no jornal e eles levam para casa até como recordação. Outra coisa também que nesses 5 anos a gente começou a fazer foi a nossa revista Tororomba. Pode ver aqui a última edição, já fizemos nesses 5 anos 3, já está saindo a 4ª edição. E essa revista ela fala do hotel e fala outras coisas também, fala de viagens, fala tem passatempo, tem até história em quadrinho, novidade também. Olha aqui, ó. Agora tem história em quadrinho, para as crianças que gostam de história em quadrinho, com os personagens Chepinha, Barãozinho e a Laurinha. Falando em Barãozinho, Barãozinho é um personagem, foi criado baseado em minha pessoa e que está fazendo bastante sucesso aí, que interage junto com o Chepinha. São as aventuras do Barãozinho e o Chepinha. Bom, temos novidade também, que a gente começou a incrementar muito essa área de departamento de jornalismo, ele desgrudou um pouco do hotel. Hoje o nosso departamento faz reportagem de fazendas aí, de cacau que estão inaugurando, a gente vai lá, faz a cobertura. Tem também reportagens na Europa, no Japão que fizemos e passa na TV nossa do hotel e outros tipos de reportagens também. Quer dizer, a nossa TV antes era a TV específica do hotel, hoje é um produto por si só. Logicamente ela nasceu aqui dentro do hotel. Sobre isso também, a gente criou o Grupo Barão. Você pode ver a logomarca aqui, ó. Por quê? Porque o hotel ele tem muitas ações aqui e o nosso departamento de jornalismo às vezes tem umas ações específicas e precisa aprovação de verba, etc. A gente criou esse Grupo Barão, que tem uma verba própria. Uma das verbas vem da cadeira de massagem, que é específica do Grupo Barão. Uma cadeira que agora estamos inaugurando de fazer massagem nas pernas, fora alguns apartamentos que temos em São Paulo, que alugamos, né, por plataformas digitais. Inclusive já teve um hóspede daqui do hotel que já foi inquilino lá desse apartamento de São Paulo. Então todas essas receitas ajudam a fomentar economicamente o Grupo Barão, que faz várias ações independentes do hotel. Uma ação forte do Grupo Barão, está prevista agora para o ano que vem, vai ser a construção definitiva do nosso estúdio. Nosso estúdio, desses 5 anos, já mudamos para uns 4 lugares. Agora a gente vai fazer realmente um estúdio com estrutura profissional. Vai ter cooktop para fazer programa de culinária, vai ter uma janela para fazer entrevista com o fundo do lago, vai ter também para chroma key, várias coisas. Tudo isso vai ser construído no Bosque, que é uma área que tem bastante terreno. E aí já evoluímos. Vai ter o museu do hotel também, um memorial, com telas de LCD, contando fotos antigas do hotel e que os hóspedes poderão visitar, visita guiada, contando toda a história desses 35 anos do hotel, que tem muita história. Apesar de ser só 35 anos, tem muita história, inclusive histórias que vocês nem imaginam. Continuando nisso também, já que vai ter essa obra lá, a gente pensa em fazer também um salão de beleza lá, que é uma carência que tem aqui, tanto para o Tororomba quanto para o Canabrava ou outros pessoal do condomínio. Então a gente vai criar uma estrutura de salão de beleza e talvez mais 4 apartamentos Bosque lá. Tudo isso numa estrutura financiada pelo Grupo Barão. Isso é uma ideia que começou agora, que depois a gente vai falar como é que ficou. Provavelmente a partir do ano que vem. Bom,
eu acho que dessa parte do jornalismo já falamos tudo, e agora vamos ali para a área onde foi inaugurada a estátua da Dona Dila, que foi o evento mais marcante para comemorar essa data dos 35 anos. Isso aí. Bom, continuando o nosso documentário dos 35 anos do Resort Tororomba, estou aqui ao lado da estátua da Dona Dila, que nós tivemos a inauguração há 2 dias atrás, dia 24 de maio de 2025, que foi um evento marcante para comemorar o aniversário dos 35 anos do hotel. Ele está ao lado aqui do Dr. Castilho, e ambos foram os cofundadores do hotel. Ela é minha mãe e ele o meu pai. Então, foi paga uma dívida que nós tínhamos com a minha mãe aqui, porque a estátua do meu pai já está há quase 4 anos aqui e agora está aqui ao lado da Dona Dila. Nesse evento tivemos vários depoimentos de convidados que vamos passar logo a seguir, que vai constar do nosso documentário. Então, quem quiser saber mais da Dona Dila ou do Dr. Castilho, tem umas pedras aqui ao lado com o QR Code que vocês podem acessar, e lá tem vídeos dele falando do que é sobre o hotel e um pouco da vida deles. É isso aí. Agora assistam alguns depoimentos de convidados que tiveram aqui na festa de inauguração da estátua da Dona Dila, que também conta um pouco da história do hotel. E um dia após a inauguração da estátua, teve realmente um bolo com vela para comemorar, dar os parabéns aos 35 anos do Resort Tororomba. É isso aí. Fica agora com o depoimento de convidados que estiveram aqui na inauguração da estátua. Estamos aqui com o Luiz. Sabe qual é o apelido dele? Luiz Tororomba. Ficou esse nome porque ele é os famosos dinossauros do Tororomba. Ele. Porque quando começou esse hotel, ele que assumiu a parte do turismo, do comercial lá em São Paulo. Não tinha nem internet ainda. Então foi toda uma história. No documentário dos 30 anos aparece o depoimento dele mais comprido. E ele veio na inauguração da estátua do meu pai, está aqui, né, da minha mãe também. E ele conhece super bem os dois. Então eu gostaria que você desse uma mensagem aí para o aniversário dos 30 anos do hotel. Olá, tudo bem? É uma honra estar novamente aqui no Tororomba, que faz parte da minha história, não só da minha história, como faz parte da minha vida, que foi essa empresa que me colocou no segmento que eu trabalho até hoje, né? Eu estou há quase 30 anos no segmento e foi aqui que começou tudo, o hotel, com o Nelson, com a minha tia Dila, com o Castilho, que foi o meu maior professor. Tive o privilégio de trabalhar com ele lado a lado, né? Mesa a mesa por alguns anos. E depois seguimos esse trabalho. E minha tia sempre uma pessoa muito solícita, muito ajudando as pessoas. Me deu a oportunidade do meu primeiro emprego. Foi ela que me deu essa oportunidade quando eu estava no colegial. E estar aqui e ver a grandiosidade e a elegância de tudo isso que se transformou esse resort, que começou com eles, depois com o Nelson e agora com o Nelsinho e com o Rodrigo. E eu me sinto honrado de pelo menos ter feito parte de um pouquinho de tudo isso. Foram 7 anos e a Dona Dila está aqui agora do lado do Castilho nessa homenagem linda da família, e além dela ser eternizada nos nossos corações, agora ela vai estar eternizada exatamente no Tororomba, que é o hotel que mudou nossas vidas, com certeza do Nelson também. E um prazer poder ter falado um pouquinho com vocês. É isso aí, gente. Então vamos continuar. E olha aqui, ó. Ele hoje é super conhecido no turismo e a semente nasceu dali. LCA Turismo, procure lá, LCA Turismo. Sim. Continuando aqui com as entrevistas com funcionários já antigos, né? Estamos aqui com a Tatiana, que depois você vai falar há quanto tempo você está aqui já e qual a mensagem você dá aqui para os 35 anos do hotel e, sei lá, o que você... O microfone é seu, o que você quer falar. Hoje, inauguração da estátua da Dona Dila. Pode falar. Não, assim, a comemoração, eu sou Tatiana, tenho 25 anos, né? E assim, essa comemoração, assim, a gente tem vários motivos, né?
O hotel está passando por várias reformas, né? São uma arquitetura repaginada, uma identidade nova, né? Visual, e agora o reconhecimento de resort. Então, assim, é um resort renovado, né? Além da história, né? Que agrega, né? O Tororomba. Então, assim, viva os 35 anos do Resort Tororomba. Bom, estamos agora, uma pessoa muito importante aqui, né? Inclusive nesses últimos 5 anos, né? A gente está fazendo o remake do documentário do hotel. Ela com o marido dela, que é meu filho, né? Revolucionário Hotel, que ela é uma arquiteta muito conhecida em Salvador, Thaís Abreu. Juntou o meu filho e ó, revolucionou. Então ela vai participar nesses 5 anos do remake, né? Falando tudo o que ela já fez. Depois em outra oportunidade vai falar. E ela vai fazer um depoimento aqui pelos 35 anos do hotel. E logo atrás da gente, ó, tá onde Nelsinho nasceu, viu? Nasceu aqui, ó, né? História. Nasceu ali, ó. E agora nós temos a filha dela, minha netinha, Laurinha, que já é a 3ª geração. Então, pode falar aí, você vai falar dos 35 anos do hotel. Pra mim é uma emoção, assim, fazer parte dessa história, desse resort familiar, né? Tem minha filha hoje, né? Que enfim, fruto daqui também. Fruto do amor, né? Que eu tenho por todos vocês, por Nelsinho. E hoje a gente está aqui celebrando um dia importante. Eu tive o prazer de conhecer Dona Dila. Eu não tive o prazer de conhecer seu Castilho, né? Mas Dona Dila eu tive o prazer de conhecer. E ela foi, assim, eu tenho uma memória muito bonita dela, que ela me recebeu, assim, como uma filha. Ela não me conhecia e a primeira vez que eu vim aqui, ela fez questão de me receber, de arrumar meu quarto, de conversar comigo. Então hoje, para mim, eu tô aqui com todo o coração, que eu sempre tive por esse hotel, mas principalmente por ela, que é uma homenagem muito bonita. E ela tá me devendo o talk show, pra falar, porque lógico, isso é apenas um depoimento, um talk show falando dos 5 anos aqui, toda essa... Não é nem operação plástica, é um remake do hotel. É isso aí. Vamos continuando aqui. Hóspedes chegando, coquetel saindo e mais gente para ser entrevistado. Vamos lá. Pessoal, a pedido do Nelson, eu vou fazer 2 entrevistas, que inclusive é muito especial para mim entrevistar essas 2 pessoas que vi nascer, né? Peguei eles desde pequeno, porque eu trabalhava aqui no hotel, e aí o Nelson sugeriu que eu entrevistasse o Rodrigo, o Nelsinho, que é a geração hoje que está na frente do hotel. E hoje é um dia para homenagear a sua avó, né? E aí, assim, em poucas palavras, a gente gostaria muito de saber o que fez, né, a sua vida junto com a sua avó transformar, né, que levou você a transformar tudo isso, e como que foi conviver com ela e participar dessa homenagem e ver tudo que vocês estão transformando aqui. Então, essa homenagem, inclusive, é uma homenagem muito merecida, entendeu? Porque minha avó foi um exemplo para mim e um exemplo para muitas pessoas aqui na região. Entendeu? Ela sempre, além de pensar nela, ela sempre colocou o outro na frente. Então, isso aí é um exemplo que ela me deu, que eu sigo para minha vida e tento reproduzir isso ao longo de minha vida aí. E, então, acho que essa homenagem é muito merecida. Queria poder ter convivido um pouco mais, né? Mas infelizmente foi algo inesperado. Queria também ter feito essa homenagem em vida, né? Mas como não deu, então a gente está fazendo hoje em dia aqui essa homenagem para ela. Mas pode ter certeza que ela tá lá de cima, sempre olhando por nós, cuidando de vocês e protegendo nesse caminho maravilhoso, né? E é isso aí, 35 anos, o hotel tem até um pouquinho mais de idade que você, né? O hotel tem 35 anos, eu tenho 31, né? Estamos comemorando esse ano aí, 35 anos de história. Desde a fundação até hoje, no caso. Desde a época da boate até hoje tem 35 anos. Muito bom. É isso aí. É uma história muito bonita, uma família muito legal que segue o legado. Agora vamos entrevistar o Nelsinho. As entrevistas aqui, a pedido do Nelson. Agora nós vamos falar rapidinho aqui com o Nelsinho, que hoje é a pessoa que está liderando toda a direção aqui do hotel, junto com o Rodrigo e com toda a equipe do Tororomba. E na verdade, assim, hoje é um dia para celebrar, acho que a história da avó dele, da Dona Dila, da minha tia.
E a gente, nesse momento tão importante, né, da gente poder fazer essa homenagem para ela, eu queria muito saber de você, principalmente você, que eu acompanhei, né, conheci você desde pequeno, tenho alguns anos a mais que você, e eu vi você iniciar o seu trabalho aqui, você começar a se interessar pelo hotel, e você teve o privilégio e os desafios de trabalhar com a Dona Dila, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa história e depois seguisse com a homenagem a essa pessoa que dispensa palavras, mas precisamos registrar as palavras aqui. Bom, primeiramente, né, eu me sinto orgulhoso, né, de complementar esse trabalho que começou com meu avô e depois seguiu com minha avó, com meu pai também participou, e depois minha avó. Me sinto orgulhoso de continuar esse trabalho e, assim, ver que tá tendo um resultado, né? Os frutos estão sendo colhidos e, assim, eu tenho um caminho um pouco diferente deles, né? Minha avó, ela era bem filantrópica, gostava de ajudar. Eu não tenho esse perfil igual a ela, mas, assim, da minha forma, eu tento também fazer o possível. Inclusive, eu acredito o seguinte, quando a gente cresce, né, a gente consegue fomentar a economia da região, a gente agrega em mais número de funcionários. Hoje mesmo a gente tem mais de 300 colaboradores, então, assim, querendo ou não, esse trabalho de trazer mão de obra dos conterrâneos que meu avô iniciou lá atrás, o trabalho que minha avó continuou de ajudar as pessoas, isso tudo, de certa forma, vem continuando, vem sendo feito também, de certa forma, e trabalhar com minha avó era divertido, né? Ela era uma pessoa... Era divertido. Tinha certas expressões, né? Porque minha avó, apesar dela ser uma pessoa muito legal, ela era uma pessoa muito rígida com algumas coisas, então houve uma boa época de pressão, de não conseguia muito fazer as coisas porque ela impunha as vontades dela, mas, assim, com o tempo ela foi vendo que as coisas ia dando certo, né? A gente foi amolecendo o coração da véia e aí ela começou a liberar as coisas. Inclusive, nos últimos anos dela, eu sentia que, assim, ela se sentia à vontade de... Assim, tanto ela falava, né, que ela sempre, uma coisa que ela sempre gostava de fazer era assinar os cheques e tal. E lá nos finais do ano dela, ela nem queria mais saber disso. Ela falou, não, o senhor assina, não quero, pode passar para ele, que ele resolve e tal. E, assim, eu sentia que ela tava... Eu acredito, talvez, até que isso tenha sido talvez até uma tranquilidade para ela passar porque eu sinto que ela tinha um pouco essa preocupação de como ficaria as coisas. Ela tinha essa preocupação, eu tenho certeza que ela tinha. Ela se preocupava com meu pai, com como ia ser se ele ia ficar bem, e ela se preocupava muito com isso. E eu senti que, assim, ela, com o passar dos tempos, ela foi tirando esse peso de cima dela e se sentindo mais à vontade, assim, enfim, e até talvez de passar de plano, enfim, não sei, foi uma sensação que eu tive até a parte, mas então é isso, né? E hoje aqui completamos 35 anos, né? E vamos fazer essa grande homenagem aí aos dois grandes idealizadores do hotel, né? E, bom, e é isso, a gente está aqui para continuar o trabalho e seguir para os próximos 35, né? Valeu. Muito bom esse depoimento. Eu acho que isso reforça a grandiosidade da família como um todo, que o que a Dona Dila fez aqui pela região, como ele falou, de forma filantrópica, mas sempre com uma visão, né, de como a gente pode respeitar o próximo, de como a gente pode ajudar as famílias, não só na questão financeira, mas sim numa questão de visão de vida, né? Ela sempre patrocinou faculdades, outras iniciativas que ela criou. E eu trabalhei com ela, tive o privilégio de trabalhar com ela em São Paulo por muito tempo. E o orgulho dela eram os netos dela. Então, assim, quando os netos começaram a assumir o hotel, trabalhar no hotel, é isso que realmente ele falou, gerou um conforto para ela, né? E aí, com certeza, ela conseguiu fazer, né, essa passagem para o mundo espiritual de uma forma totalmente diferente
e totalmente tranquila, né? Porque ela era muito espiritualizada, né, Nelsinho? E aí ela vê os netos assumindo, o Nelsinho liderando a parte financeira e outras iniciativas. Então isso foi uma tranquilidade para ela, né? E pra gente era na vontade uma montanha-russa trabalhar com ela. Na verdade, ela era porreta, mas muito aprendizado, Vamos continuar, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Dos 35 anos do hotel, já fizemos um remake dos 30 anos, né? Um resumo dos 30 anos. E vamos continuar aqui com o Nelsinho, que ele vai aproveitar fazer um podcast, uma entrevista, e ao mesmo tempo vai falando das novidades que ele implantou juntamente com a esposa dele, a Thaís Abreu, que é arquiteta em Salvador. A última tomada que está aí no filme, ele fala da relação que tinha com a avó dele, a minha mãe, né? Então, daqui para frente, ele vai falar agora os 5 anos. Vamos começar aqui com a primeira ação que ele teve, que ele decidiu fazer, que foi a piscina de borda infinita, e que eu fui meio contra, né? Porque na realidade mexer com piscina é mexer com o coração do hotel. E deu muito certo. A piscina de borda infinita deu muito certo. Então, eu queria saber por que você resolveu fazer piscina de borda infinita e como é que foi o processo de elaboração. Você viu em algum lugar? Como é que foi isso? Então, bom dia a todos. Ele já se apresentou por mim, né? Sou Nelson Freire, atual diretor aqui do Tororomba. E vamos lá. Quanto a essa pergunta, a piscina de borda infinita foi na época, né? Era a novidade. Todo mundo, as redes sociais estavam em alta, então todo mundo sonhava em tirar uma foto na piscina de borda infinita. Era uma coisa que todo mundo estava procurando lugares assim para poder justamente tirar fotos, se divertir na piscina, porque era uma novidade da época, entendeu? E naquele tempo, nosso ponto fraco, assim, por se dizer, eram os apartamentos. Nós tínhamos muita reclamação de apartamento, estávamos fazendo algumas manutenções, melhorias, algumas reformas, porém não era aquilo que ia trazer mais clientes. Eu senti que não era aquilo que ia trazer mais clientes. Então, na época eu falei, vamos investir na piscina borda infinita, que isso vai nos trazer mais clientes. Então, quando a pessoa vem para o resort, ela não quer só ficar no quarto, ela quer utilizar de todos os atrativos do hotel, e a piscina é um dos principais atrativos, né? E como a gente tinha uma vista para o mar e do lago, eu pensei, daria muito certo uma piscina borda infinita com essa vista para o lago, para o mar, vai ser um sucesso. E com base nisso, nos programamos para fazer esse investimento, né? Juntamos o capital necessário. E quando eu apresentei a ideia para meu pai, né? Ele falou, não, mexer na piscina, isso é absurdo, vai ter confusão, muito trabalho. Enquanto ele está falando, eu estou passando a foto da piscina aqui, você já vai ilustrando aqui. Sim. Pois é, e aí ele foi um pouco contra a ideia, mas ele falou, não sou contra, mas se você quiser seguir, pode seguir. Enfim, me deram a carta branca, né? Então, para fazer, eu falei, o dinheiro está aqui, o capital já está juntado, tudo certo. E aí a gente tocou a obra. Logo depois da piscina pronta, a gente começou a divulgar as imagens, fotos. Também começamos a investir bastante no paisagismo atrelado à piscina. E isso deu uma levantada no hotel que estava bem caído há um tempo atrás, né? E assim, eu percebi que aquilo ali foi a estratégia certa. No ano seguinte, nós já vimos um crescimento assim, de 40%. Então, foi bem gratificante de ver que a tomada de decisão foi assertiva. Bom, vamos para mais novidades aí nos 35 anos. Vamos lá. O restaurante foi realmente, eu falei essa expressão, virar de chave. Porque antes o restaurante era na beira da piscina, estava chovendo e tal. E aí já entra a Thaís Abreu, que é a mulher dele, né? Que fez um negócio até suntuoso, bem bonito. E também o novo chefe de cozinha também está um trabalho bom. Então conta aí. No discurso de inauguração do restaurante, você teve a ideia, conta aí como é que foi. Sim, quanto ao restaurante, era uma necessidade que nós tínhamos, né? Ter um restaurante amplo, climatizado,
fechado e ao mesmo tempo que tivesse uma vista legal, porque apesar de nós termos o nosso restaurante antigo, né, ser ao ar livre, tinha uns pontos positivos de ser ao ar livre, ser bem natureza, assim, vista piscina, vista da paisagem, porém, quando em épocas de chuva, tem a questão até de insetos, né, que acabam estando na área. Então, assim, era uma necessidade que a gente tinha de fazer um novo restaurante, né. E nós tínhamos uma área ali no próximo ao lago, né, um jardim, que não era bem utilizado, né, e era uma área muito nobre, que quando eu olhei para aquela área eu falei, a melhor área para a gente fazer aqui tem que ser uma coisa nova, até porque a gente não tem como mexer no restaurante atual, né, a gente tem que fazer um novo, para depois a gente poder mexer no atual. Então, a gente usou aquela área para fazer um belíssimo restaurante, que deve estar passando as imagens aqui. Enquanto ele fala, vocês vão ver aquelas imagens aqui. Pois é. Seguindo já essa nova linha visual que nós estamos implantando no hotel, né, que há mais ou menos uns 10 anos começamos esse retrofit, né, e estamos seguindo essa linha, né, de utilizar pedra, cimento queimado, madeira, bastante madeira, vidro, para trazer essa ideia do rústico, mas um rústico aconchegante. Em coisa nova, ele está querendo fazer outra piscina. Como é que é isso? Vai ser uma piscina igual a essa? Onde vai ser? Como é que é a ideia sua? E quando pretende fazer isso? Então, em frente à Suite Premium, né, que foi até um bloco novo que construímos em 2021, tem uma área verde também com vista para o lago, com vista para o mar, e a ideia é fazer uma nova piscina ali, né, também seguindo as mais novas tendências da arquitetura, né, trazer tudo que há de novo na arquitetura na decoração, criar um ambiente diferenciado, né, e enfim, o projeto está em andamento, né? Mas aí não vou dar tantos spoilers e deixa a curiosidade aí para... Esse aí tá já na cabeça, mas tá rolando. É isso. Falando em coisa que já tá rolando, que nós já aproveitamos, mas só um pequeno detalhe fica ótimo, é o novo espaço de eventos ali no Gramado, frente mar, que eu já comemorei aniversário lá, já teve a maior banqueteira de Ilhéus, escolheu aqui para fazer a festa de aniversário dela lá. Ele realmente está super, já veio pessoa de São Paulo, trouxe todo o grupo fazer aniversário lá. É maravilhoso o espaço, porque ele é frente mar e fica um pouco isolado do bolo do hotel, mas ainda faltam alguns detalhes que eu gostaria das suas ideias que você teve lá, de infraestrutura naquela região. Então, e uma curiosidade é que aquele espaço ali é um espaço que nós sempre tivemos, mas era um espaço que estava meio abandonado antes, né? Tinha muito mato, nem parecia que fazia parte do resort. E na época tivemos a ideia de falar, não, quando reformamos a piscina, na época a gente falou, não, a gente precisa ter a vista do mar. E nós limpamos toda a área, né? Deixamos a área bem cuidada, com paisagismo de respeito, assim, por assim dizer. E essa área acabou sendo bem procurada para eventos, né? E a partir daí vamos criar uma infraestrutura apropriada para poder utilizarmos em muitos casamentos que estamos sendo procurados, né? E, enfim, até festas de grandes empresas. Sim, essa já é mais para perto. A nova recepção, onde vai ficar e qual vai ser o conceito dela? Então, a nova recepção, vamos seguir o mesmo conceito, né? A gente não pode fugir desse conceito, senão acaba virando uma coxa de retalhos, né? A gente está tentando seguir o mesmo conceito, né? A gente vai fazer uma recepção próxima do restaurante, próxima à entrada do hotel, em que fique mais fácil a questão logística do hóspede chegar e já ir para a recepção. A ideia é fazer uma recepção rústica, com uso de materiais como madeira, vidro, pedra, e ela ser bem aberta, né? Até porque no fundo dela é o nosso lago, então nós queremos dar que o hóspede tenha
essa landscape ali, aquela vista do lago logo ao chegar. Então, não vou aproveitar e falar da logo. Essa logo, a logo foi uma história engraçada. Vou pôr a logo antigo aqui, ó, né? Muito legal, as crianças adoram e tal, mas ele sempre contestava que era uma logo muito infantil, né? Macaco com a cara meio de... né? Mas aí, como as crianças gostam, ficou na cola e tentou um. Eu tive uma reunião com um design de Salvador primeiro, não gostei, briguei com ele. E recentemente ela me trouxe uma que, opa, essa aí, né? O macaco fica meio estilizado ali no fundo. Também ele também falou que pode haver uma linha infantil com macaco antigo. E agora já está rolando a logomarca e já houve aceitação do público, né? Sim. Hoje o pessoal procura, né? Uma coisa mais chique. Conta aí como é que foi isso aí. Então, esse inclusive, por incrível que pareça, foram uma dos processos mais complicados de se implantar aqui. Porque como era uma coisa que meu pai principalmente se interessava, e então eu tinha que fazer ele mudar de ideia quanto àquilo, né? Eu tinha que trazer essa sementinha dessa ideia de mudar a logo. E o porquê de mudar a logo? Porque nós estávamos fazendo todo esse retrofit do hotel, seguindo um novo conceito visual, e a logo ela não estava comunicando com o que nós estávamos vendendo, né? Com a estrutura que nós estávamos vendendo. Esse foi um dos pontos, né? Além disso, a logo ela não passava a imagem de que éramos um resort pé na areia, de praia, enfim. Não dava essa impressão. Parecia ser algo como um mini zoológico ou uma brinquedoteca de criança. Que tudo bem, nosso público são famílias, né? As crianças são bem-vindas aqui, são bem bem-vindas aqui. Inclusive tem até gratuidade, criança até 12 anos, entre outras coisas. Mas nosso público não são só as crianças, são a família como um todo. E eu queria uma logo que passasse essa imagem seguinte, que é um produto não só para as crianças, então é para os adultos também, para a família, porque a gente quer ter atrativos para as crianças, mas também para os pais, né? Até porque os pais vão trazer as crianças e querem se divertir também. Mas vou dar um spoiler aí, que aí realmente é uma coisa que não é para agora, mas vai dar uma mudada aqui. Esses novos apartamentos frente ao mar, como é que você pretende fazer? Então, são 36 novos apartamentos, né? Sendo 12 deles frente mar. E esses apartamentos frente mar, eles terão uma novidadezinha aí, né? Nós planejamos uma piscina privativa em cada apartamento e totalmente de frente para o mar, né? Quase um navio, se por assim dizer, né? Como a vista mar é algo de extremo valor, assim, as pessoas, principalmente de fora, né? Na verdade todo mundo. Dá muito valor à vista mar, né? E a gente pensou, vamos fazer algo então, realmente que agregue mais valor ainda à vista mar. Então, com isso agora a gente vai encerrar nosso podcast. Obrigado finalmente por ter dado esse depoimento. Já vai servir para o nosso documentário, né? Vamos pôr só a parte mais que fala do documentário e a entrevista inteira vai estar no YouTube. Sim. E no Instagram a gente vai fazer um resumo de 15 minutos. Bom, já de tanto começar a falar agora, já estou me sentindo mais à vontade no microfone aqui, né? Não sei se ficou bom, mas espero que sim, né? E agora acredito que consiga fazer mais, né, entrevistas, né? Já que já estou me soltando um pouco aí. Falou, então, obrigado aí, gente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.